Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala ADM. Eu sou o Arthur. Eu sou a Maria Luísa e hoje estamos aqui conversando com o Carlos Lima. O Carlos, que ele é empresário no ramo hoteleiro, ele é dono da construtora Lima e é corretor de imóveis especialista em financiamento. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Luísa. Obrigado, Arthur, pelo convite. Obrigado a todos vocês que fazem parte aqui desse programa. É de extrema alegria e me sinto muito bem aqui estar fazendo parte aqui desse programa, desse momento aqui com vocês, bater esse papo com vocês. E vamos lá, né? E bom, Carlos, vamos iniciar você falando um pouco da sua trajetória profissional. Pronto, a gente já está no ramo hoteleiro, né? A gente tem a Pousada Manuela, já está com mais de 15 anos aqui na cidade de Icó. A pousada se iniciou através de uma parceria, né? A gente era sócio e aí depois a gente adquiriu essa pousada. E depois foi aparecendo mais outras oportunidades. A gente começou no ramo da construção civil há mais de 10 anos, também através de parcerias. A gente começou a construir casas em sociedade com eu e mais outro empreendedor. E aí, depois cada um seguiu o seu ramo, seu caminho. E hoje a gente tem a construtora Lima, né? Eu abri depois essa empresa, já vai fazer 10 anos que a gente abriu essa empresa. A gente constrói imóveis no Icó e estamos tentando expandir para as cidades vizinhas. A gente está vendo que tem muita oportunidade nessa área da construção civil. Imóveis, financiamento, hoje está uma tendência muito grande, as pessoas estão cada dia mais querendo realizar o sonho da casa própria. Então, a construtora Lima, ela está cada dia mais pensando em expandir, não ficar só no Icó, porque a gente vê que tem muitas oportunidades nas cidades circunvizinhas. E nesse determinado tempo, eu fiz o curso de corretor de imóveis, que é o TTI, Técnico em Transações Imobiliárias, que é um curso específico para transações imobiliárias, que é o corretor de imóveis, que é o profissional que faz essa intermediação do vendedor e do comprador. Carlos, assim, como você chegou a essa área lá? Desde quando você começou a pensar nisso até o dia de hoje? Como foi que você se inseriu nessa área imobiliária? Começou um parceiro, um construtor, ele me fez a proposta de entrar junto com ele nesse ramo da construção. Ele precisava de capital, eu tinha um capital, estava pensando em investir em algum negócio, e então ele veio com essa proposta. Eu compraria os terrenos e ele entraria com a mão de obra e a construção. Daí a gente fizemos 2 casas nessa parceria e depois da construção eu entrei no ramo mais, digamos, mais de cabeça, que eu vi que era um ramo que tinha muita oportunidade e tinha muito crescimento, e principalmente na nossa região. Foi aí onde iniciou o meu ramo na construção civil, foi depois disso eu abri a construtora Lima. Pronto, Carlos. Sobre qual a importância de um bom planejamento financeiro antes de começar um financiamento? Antes de tudo, você tem que se planejar financeiramente. É de extrema importância, de suma importância, você se planejar para tudo, e principalmente para a compra de um imóvel. Porque se você não se planejar financeiramente, você vai ter traumas lá na frente, você vai ter frustrações. Então você tem que se organizar a sua vida financeira. Se você tem muitos compromissos, muito cartão de crédito, você tem que ir começando a eliminar essas dívidas, esses compromissos, para aquela sua prestação, aquele financiamento que você vai fazer, caber dentro do seu orçamento e poder se encaixar, e para você não ter dor de cabeça lá na frente. Acredito que alguém que esteja nos assistindo agora esteja se perguntando o que é um corretor de imóveis. Você fez uma pequena introdução, mas de repente a pessoa ainda talvez tenha interesse nessa área ou esteja querendo procurar um corretor de imóveis.
Fala pra gente o que é mesmo, assim, de fato. Ele intermedia, mas as formas, online, é presencial, como é que se dá esse trabalho de corretor de imóveis? Pronto, o corretor de imóveis, eu costumo dizer que ele é o canal, ele é o caminho entre o imóvel, o vendedor e o comprador. Ele faz essa intermediação. Só que ele não só faz isso, ele faz um planejamento para o cliente. Ele, além de ser corretor, ele também tem que ser um gestor. Ele tem que entender também de finanças, de economia, para ele auxiliar melhor o seu cliente, para ele não deixar que o cliente tenha prejuízo, faça um mau negócio. Ele faz, o corretor, ele praticamente faz tudo. Ele capta o imóvel de acordo com as preferências daquele cliente. Ele faz cálculos, ele faz toda essa parte de gestão também. E o cliente, quando quer, por exemplo, comprar um imóvel na planta, ou ele vai atrás de um terreno que seja adequado para o cliente. Então, o corretor de imóvel, ele faz tudo isso, justamente para que o cliente possa comprar aquele imóvel de acordo com seus desejos. Isso é o papel do corretor de imóveis. E, Carlos, quais são as principais formas de financiamento que surgem hoje em dia? Pronto, as principais formas de financiamento hoje, hoje 90% dos financiamentos hoje no Brasil, quem demanda isso é a Caixa Econômica, porque ela tem hoje as melhores taxas de juros, facilidades. E o programa Minha Casa e Minha Vida hoje, ele é o campeão de financiamento. Primeiro porque ele tem a taxa de juros mais baixa, tem a facilidade, tem o subsídio. Você não precisa ter uma renda muito alta para você conseguir fazer o financiamento. Então, assim, o Minha Casa e Minha Vida, ele é campeão. Hoje, 90% das casas que a gente constrói e vende é pelo Minha Casa e Minha Vida. Mas tem outras linhas de financiamento, né? Tem a OSBPE, tem várias outras. Só que o programa Minha Casa e Minha Vida, ele tem várias faixas etárias dentro dele, né? Tem o faixa etária 1, faixa etária 2, faixa etária 3, e cada perfil de cliente vai se encaixar em cada modalidade dessa. Então hoje, o Minha Casa e Minha Vida, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para quem quer financiar seu imóvel. As pessoas que vão procurar um financiamento, né? Financiar a casa própria, financiar um imóvel, qualquer tipo de imóvel, quando eles vão correr atrás disso, qual é a principal dificuldade que eles encontram? Uma barreira assim, você falou que tem a questão do orçamento, isso, o corretor ele pode conversar sobre isso, como você já falou pra gente, ele pode ajudar as famílias a se planejarem, né, em vista desse objetivo, mas assim, eles decidiram, a família decidiu, eu vou buscar um financiamento, mas qual é a principal dificuldade que eles encontram, a principal barreira que dá aquela dor de cabeça para eles? Pronto, a principal dificuldade é a questão da entrada, né? Muitas pessoas elas não têm um dinheiro sobrando, né? A gente sabe como é que é a questão da realidade, principalmente do interior, né? As questões de salários, enfim. Pensando nisso, a gente, construtores e donos de empresa de construtora, nós conseguimos elaborar um projeto, uma planta de um imóvel com uma condição melhor para os nossos clientes. Isso era o gargalo maior que nós tínhamos. Então, para nós eliminar isso, nós tínhamos que fazer o quê? Diminuir o valor para encaixar dentro desses clientes, que era a dificuldade, que era a entrada. Então, nós hoje estamos conseguindo produzir um imóvel que você consegue, dependendo do seu financiamento, do seu perfil, você consegue comprar sem entrada. E ainda tem mais, dependendo da localidade, da negociação, ainda tem a possibilidade de você comprar esse imóvel sem entrada e ainda mais com a documentação inclusa. Ou seja, esse gargalo que tinha, nós conseguimos eliminar. Carlos, é todo mundo que consegue comprar esse imóvel sem entrada? Não. São vários requisitos que são exigidos pelo programa Minha Casa e Minha Vida
para você conseguir pegar uma taxa de juros baixa, para você conseguir pegar um subsídio alto, para você conseguir pegar o máximo de financiamento, para você encaixar completamente lá. Você encaixou completamente, você vai pegar 100% do financiamento, vai pegar um subsídio alto, que você vai conseguir chegar no valor do imóvel. Então, muitas pessoas estão conseguindo. A gente começou a dar uma alavancada muito grande nas nossas vendas justamente nesse imóvel mais em conta, que está, digamos assim, está vendendo como água. Muitas pessoas estão comprando, porque, veja só, você mora num apartamento pequenininho e tal, paga lá. Tem muitas pessoas que moram num apartamento desse, apertado, e paga 500, 600 reais. É lógico que um imóvel desse, a pessoa vai olhar e vai ver um imóvel grande, 2 quartos, com closet, todo na laje. Vou pagar a mesma coisa que eu pagava naquele apartamentozinho pequenininho, vou pagar o que é meu, vou pagar a mesma coisa do que eu pagava anterior. Então, assim, é um excelente, um ótimo investimento para esse cliente. E também a gente tem outros tipos de imóvel também que maiores, e para um público que tem uma entrada maior, a gente também tem. E Carlos, já pensando nisso, qual é a dica que você dá para quem quer começar um financiamento hoje para conseguir a casa própria? Um conselho. Pronto, o conselho que eu dou é se planejar financeiramente, organizar a sua vida financeira. Se você tem muito compromisso, você dá uma enxugada. Se você quer colocar isso como prioridade, então se é prioridade na sua vida, você vai ter que cortar alguns gastos e deixar sua renda especificamente ali prioridade para esse financiamento. É claro que depois que você fazer o financiamento, você pode ir comprando outras coisas. Enfim, se é prioridade, então você vai cortar os seus gastos, certo? Cortar e dar prioridade ao financiamento. Hoje em dia está muito fácil você comprar um imóvel. Na época que eu comprei há 10 anos atrás, era mais difícil. Não tinha imóvel sem entrada, tinha que dar entrada. Hoje nós já temos imóveis que você consegue comprar sem entrada e possivelmente sem documento. Então, mudou muito, mudou bastante. Outra coisa que eu digo, a questão da sua documentação. Muitas vezes a pessoa tem uma restrição na documentação e não sabe. Faz uma pesquisa no seu documento, saber se tem alguma irregularidade na sua documentação em si, se tem um CPF errado ou se o seu nome está com alguma restrição, para você já ir se organizando em relação a isso. É essa a dica que eu dou. E planejamento também, Carlos, planejamento não só para o início, mas o período. Ele financiou em determinados anos, né? Uma quantidade de anos. Principalmente para quem quer fazer a entrada, né? O planejamento tem que ser de maior. repente ele conseguiu a entrada, conseguiu o financiamento, mas lá na frente colocar a consciência, ter essa consciência de que lá na frente, para ele não ficar apertado, ele vai ter que continuar abrindo mão de certos compromissos que ele gostaria para conseguir manter aquele compromisso que é o financiamento. Correto. Porque 35 anos o prazo máximo de você comprar um imóvel hoje, são 420 meses. Quer dizer que você tem que passar esse tempo todo pagando? Não. Para você ter noção, hoje a média de quitação dos imóveis no Brasil é de 8 a 10 anos. Essa é a dica que eu dou para quem compra casa com a gente. Eu sempre faço esse conselho, dou um auxílio. Que no caso seria a amortização, que fala? Tem a forma de amortização, tem várias outras formas de você conseguir reduzir seu financiamento nos anos, né? Então, ou seja, o brasileiro hoje, ele consegue quitar seu imóvel menos do tempo que ele está financiando, em média de 8 a 10 anos. E com isso, ele vai economizar bastante, certo? Se você deixar para você terminar até os 35 anos, a gente sabe que o banco ele trabalha em cima de tempo e de juros. Quanto mais tempo você deixa para quitar seu imóvel, você vai pagar mais juros. Mas mesmo assim, se você passar o tempo todo, 30 anos, 35 anos, para quitar seu imóvel, ainda mesmo assim é viável, porque daqui a 30 anos o seu imóvel está valendo 3, 4 vezes mais. A valorização. A valorização do imóvel.
E se você vive de aluguel durante 30 anos, o seu aluguel ele vai estar sendo reajustado ano a ano. Geralmente é ano a ano. E quando você, daqui a 30 anos, se você ainda estiver pagando aluguel, se você for sair desse imóvel que é alugado, você não tem direito a levar nada, não é seu, certo? Mas essa é a dica que eu dou. Se organize, se planeje e tente quitar o quanto antes seu imóvel, porque financeiramente é mais viável para você. Para planejar, se organizar para fazer isso. E Isso. Carlos, a gente vive na era da tecnologia, né? E, assim, essa questão impacta de alguma forma o trabalho do corretor de imóveis. Por exemplo, hoje a gente é acostumado a querer resolver as coisas pelo celular, querer resolver as coisas pelo computador, né? A gente estava conversando antes, citando plataformas que começam a intermediar essa questão de compra de imóveis, de financiamento de imóveis. Mas isso impacta o trabalho do corretor de imóveis? Olha, tem algumas ferramentas que nos ajudam bastante, né? Tem outras que atrapalham, porque está tirando o foco do corretor, né? Mas hoje ainda em dia as pessoas preferem fazer essa negociação presencial, principalmente para um imóvel. Mas a tecnologia a gente usa muito. Hoje eu faço vários atendimentos via WhatsApp, Instagram, enfim. Mas as pessoas fazem essa primeira abordagem, muitas vezes pelas redes sociais, WhatsApp, enfim. Mas na hora de fechar, a grande maioria das pessoas, elas fecham presencial. Isso no cenário geral. Aqui na cidade, a gente faz na média de 80% do atendimento, a prévia, nas redes sociais e WhatsApp, mas na hora mesmo de fechar é presencial. Eles ainda preferem falar com você, Falar com você. Isso, porque primeiro as pessoas estão comprando um imóvel, né? Uma coisa cara, né? Cara, né? Eu costumo dizer que é o produto mais caro da prateleira, nós vendemos. Então, as pessoas querem ver você, querem ver o produto, querem ver a planta, querem ver a pessoa que está vendendo ali, de fato. As pessoas pedem para a gente levar nos imóveis que já estão em andamento, em construção, olhar os terrenos. Então, assim, até hoje não teve nenhuma venda minha que a gente conseguiu concluir 100% só online. Eu sei que tem os aplicativos aí no Brasil que conseguem vender, mas a nossa realidade aqui no ICO é essa. As pessoas querem ter a presencial e a negociação é concluída aqui, cara a cara. E dessa forma que acontece. Isso aí. A gente pode perceber que é muito vasto o assunto. O assunto é bem amplo, né? E muito interessante. Já estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria de deixar a dica para vocês. Assistam os outros episódios no nosso canal no YouTube. Tem episódios sobre gestão financeira, tem episódios sobre empreendedorismo, planejamento financeiro, tem muito conteúdo aí e vai vir mais. Então, a gente quer agradecer a presença do Carlos aqui. Muito obrigado. Eu fico agradecido. Obrigada, Carlos, e quem sabe futuramente um próximo podcast. Muito obrigado aí pelo convite e precisar estamos à disposição. Obrigado a todos que nos assistiram, que permaneceram conosco, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus.